Sebastião. Apresentação: Padre Tiago Negro. Salve, 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 amados irmãos, muito boa noite! Estamos aqui mais uma vez presentes nessa noite de quinta-feira com o programa Vozes da São Sebastião. Como vocês bem sabem, não sou o Padre Tiago, sou o Gabriel. Estou aqui mais uma vez para conduzir o programa com muita alegria. Recebi essa missão do Padre Tiago no início do ano e cá estou eu. E hoje nosso programa tem um tema muito especial, já que amanhã é dia de São José, pai adotivo de Jesus. Vamos hoje falar um pouco de São José, um pouco da sua história, algumas passagens bíblicas, os sonhos que São José teve durante a sua estadia aqui na Terra, a grande responsabilidade que esse homem recebeu e aceitou. Foi difícil. Num primeiro momento ele titubeou, mas sim, ele aceitou. Então já convido você, minha irmã, meu irmão, que já estão acompanhando aqui pelo Facebook, a compartilharem. Compartilhem aí com seus amigos, seus contatos, todo mundo já vai compartilhando aí para que todos possam acompanhar a nossa programação de hoje. Já vou dando aqui boa noite para o meu querido pároco, Padre Tiago Negro. Boa noite, Padre, sua bênção. Vai compartilhando aí, Padre, para os contatos, para que todo mundo possa acompanhar a nossa programação de hoje. Pigarro aqui. Vamos que vamos. Você também que queira fazer aquele pedido de oração super especial, seja o pedido que for, qual é a sua necessidade, seja a cura de algum mal, seja a cura da Covid, né? Estamos aí sofrendo tanto nesse período. Amém, Padre. O Padre está falando, Deus abençoe minha missão. Graças a Deus, Padre. Eu que agradeço por tudo sempre. Mas já vão colocando aí o pessoal nos comentários pedidos de oração. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que derrame as suas graças sobre cada um de nós na noite de hoje. Venha, Espírito Santo, se faça presente em nossa vida, com a sua graça, com o seu fogo, que você possa curar todo aquele que está enfermo, todo aquele que se encontra num leito de hospital. Espírito Santo, venha dar consolo àquela família que está passando por necessidades, que está sofrendo dificuldades. Traga um emprego àquele pai, àquela mãe que já está com dificuldades financeiras, não está conseguindo prover o sustento da sua família. Venha, Espírito Santo, sobre essa família. Dai condições a essa família de se sustentar, de se alimentar. Abençoa toda a nossa humanidade que vem passando por um momento tão difícil e tão complicado. Que essa vacina, Senhor, chegue a todos, que se for para a sua vontade, que imunize todos nós dessa peste, que nós possamos ficar imunizados para que possamos voltar a nos reencontrar, nos abraçar novamente. E o mais importante de tudo, aqueles que estão há mais de um ano afastados da Eucaristia, por talvez se encontrarem num grupo de risco, que o Senhor possa novamente dar a chance, a oportunidade
de ter esse reencontro com Jesus Eucarístico. Venha, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Faça sua oração pessoal em casa, enquanto nós ouvimos essa linda canção do Fogo do Espírito Santo. Sobe o som aí, Guilherme. Por essa linda canção de irmã Ana Paula, pelo Fogo do Espírito Santo, já vou desejando aqui boa noite ao nosso diretor Leandro Bezerra. Binho Guedes, seja bem-vindo, irmão, muito boa noite. Rominho Lopes, Rominho, bênção sobre bênção, meu irmão, seja bem-vindo, boa noite. É isso aí, e hoje o nosso tema do programa Vozes da São Sebastião é São José, amanhã que é dia de São José, pai adotivo de Jesus. Amanhã, se você tiver um tempinho, procure aí uma capela próxima. Aqui não temos nenhuma paróquia dedicada a São José, mas temos algumas capelas. Temos a capela lá na São Sebastião, nós temos a capela São José Operário, que fica lá na Cachoeira Grande. Amanhã teremos missa lá, se eu não me engano, às 19 horas. Aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida temos a capela de São José ali no bairro Mauro e Márcia, perto do CIEP Frei Acúrcio. E aqui também na paróquia de Raiz da Serra, lá no Morro das Cinzas, também temos a capela de São José. Então, se procure amanhã, dedique o dia a São José, a parte da noite, veja a programação das capelas, das comunidades, procure lá prestar essa homenagem àquele que aceitou ser o pai adotivo de Jesus. E aí eu já vou aqui entrando, tudo que nós falaremos hoje, ele está lá no site do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o a12.com, o artigo de Jovens de Maria, tem um artigo falando sobre São José. E esse artigo nos faz a seguinte pergunta: o que diz a Bíblia sobre São José? Você saberia o que diz a Bíblia sobre São José? Já vou colocando aqui alguns irmãos que estão acompanhando aí ao vivo, já queiram colocar aí o seu pedido de intercessão a São José. Valeu-me São José. Já pode ir colocando aí nos comentários também. Sintam-se à vontade, aqui a troca é o tempo inteiro. Então começa assim o artigo: São José aparece apenas nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas e Mateus. E são passagens tão conhecidas que talvez não nos tenhamos atentado aos detalhes que nos oferecem. Por isso, listamos 5 passagens bíblicas que trazem algumas curiosidades sobre o pai adotivo de Jesus. Olha aí que maravilha. Vamos a essas curiosidades. A primeira é: quem era o pai de José? Quem era o pai de José? Alguém saberia? Alguém que está acompanhando aí? Quem era o pai de José? Talvez você nunca tenha se perguntado sobre de quem José era filho, já que os pais de Maria são tão bem conhecidos. Mas talvez você nunca tenha se atentado que, quando na Bíblia se conta a genealogia de Jesus, o nome de seu avô paterno está lá. No entanto, há uma certa divergência de nomes. No Evangelho de Lucas, o pai de José consta como Eli, mas no Evangelho de Mateus está Jacó. Não, ninguém errou de nome.
Aconteceu que quando Lucas escreveu a genealogia, ele seguiu os nomes aceitos pela lei, como se ele tivesse feito um histórico de certidão de nascimentos no cartório. Já Mateus seguiu a ascendência natural, ou seja, seguiu o parâmetro biológico. Mas por que existia essa diferença? Por conta da chamada Lei do Levirato, que você pode conhecer em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Então, você que é um estudioso profundo da Bíblia, caso queira conhecer a Lei do Levirato, você vai lá, pega aí seu caderninho, já vai anotando. Lei do Levirato, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Amém? Vamos em frente aqui. Segunda curiosidade de São José. Quando ele se casou com Maria. Quando São José se casou com Maria? Vamos lá. Vamos aqui ao que diz o artigo. A data exata não se sabe, mas juntando os textos bíblicos, podemos ter uma ideia do período em que o casamento aconteceu. Mas espera aí, eles realmente se casaram? Veja nessas duas passagens. A primeira passagem é Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Repetindo, Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Assim aconteceu o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, era noiva de José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. José, seu noivo, sendo um homem justo, não quis que ela ficasse com o nome manchado e resolveu abandoná-la sem ninguém o saber. Enquanto planejava isso, teve um sonho em que lhe apareceu um anjo do Senhor para dizer-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque a criança que ela tem em seu seio vem do Espírito Santo. Quando acordou, José fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Levou sua esposa para casa. Então, essa passagem está lá no primeiro evangelho, livro de Mateus, São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20. E aí, convido você, anota aí, pega seu caderninho, vai anotando essas informações, que é um estudo bíblico importante sobre São José. Vai lá. Livro de São Lucas, terceiro livro do Evangelho, livro de São Lucas, capítulo 2, versículo de 1 ao 5. Livro de São Lucas, capítulo 2, versículo de 1 ao 5.
Naqueles dias foi promulgado um decreto de César Augusto, determinando o recenseamento do mundo inteiro. Este recenseamento, o primeiro que se fez, foi efetuado quando Quirino governava a Síria. E todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu de Nazaré, na Galiléia, para a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então o governador César Augusto exigiu um recenseamento, uma espécie de censo que nós temos nos dias atuais, onde eram cadastrados todo o povo. Para que isso? Provavelmente cobrança de impostos, né? Roma explorou muito o povo judeu com a cobrança forte e injusta de impostos, não é? Mateus nos deixa claro que, depois da visita do anjo em sonho a José, ele levou sua esposa para casa, ou seja, se casaram. É uma afirmação, eles se casaram sim, já que José levou sua esposa para casa. Ela não era mais noiva, passou a ser esposa. Depois Lucas conta que eles foram se alistar no recenseamento, ou seja, formavam uma família, e isso foi logo antes de Jesus nascer. Então, provavelmente José se casou com Maria depois de saber que ela estava grávida e antes de Jesus nascer. Repetindo, provavelmente José se casou com Maria depois de saber que ela estava grávida e antes de Jesus nascer. Porque, caso eles não fossem casados ainda, não haveria necessidade de José levar Maria para se alistar no recenseamento. A terceira curiosidade de São José é a seguinte: Mateus conta o nascimento de Jesus pela ótica de José. Veja que fantástico isso. O evangelista Mateus conta o nascimento de Jesus pela ótica de José, pela ótica do pai. Pai adotivo, sim, pai adotivo. Mas ele presenciou o nascimento do nosso Salvador. Então vamos lá. Se você quiser saber como foi a vida de José, do período em que soube que Maria estava grávida até a ida para Nazaré, você deverá buscar o livro de Mateus. O evangelista conta como tudo aconteceu a partir da figura de José. Como ele recebeu a notícia da gravidez, sua reação, a fuga para o Egito e outros episódios. Já Lucas conta todo esse período a partir da vivência de Maria. Então veja só que curioso, né? Cada evangelista, inspirado por Deus, focou em óticas diferentes. São Mateus
acompanhou toda aquela fase, contou, narrou toda a fase do nascimento de Cristo através da ótica de São José. E São Lucas narrou toda essa experiência, como nós sabemos, passagens muito conhecidas, como a Anunciação do Anjo a Maria, o Magnífica, o Canto de Maria, o Encontro de Maria e Isabel. Então, São Lucas narrou o nascimento de Cristo segundo a ótica de Maria, e Mateus narrou segundo a visão de São José. Deixa eu dar aqui uma boa noite a Mara de Marcelo. Seja bem-vinda, Mara. Nós estamos aqui aproveitando que amanhã é dia de São José. Nós estamos contando um pouco da história e do legado de São José para nós cristãos. Estamos aqui contando algumas curiosidades. Depois, se você quiser acompanhar, é só ir lá no site a12.com. Nós estamos aqui estudando o artigo O que a Bíblia diz sobre São José. Estamos na vamos para a quarta curiosidade. Quarta curiosidade. Só beber uma aguinha aqui rapidinho. Vamos lá. Se não fosse por José, talvez Jesus não se chamasse o Nazareno. Olha que curiosidade, né? Se não fosse por José, talvez Jesus não se chamasse o Nazareno. Então vamos lá, vamos ao artigo aqui. José foi avisado em sonho que Herodes havia falecido e poderia voltar para casa. Mas ele ficou com medo de voltar para a Judéia, pois quem reinava na época era Arquelau, filho de Herodes. Então ele partiu para a região da Galiléia e fixou morada na cidade de Nazaré. Essa passagem da Bíblia se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 19 ao 23. Então anota aí no seu caderninho esse estudo que nós estamos fazendo. Mateus, capítulo 2, versículo 19 ao 23. E por esse fato, por causa disso, Jesus ficou conhecido como Nazareno. Então, graças a seu pai, que percebeu que seria muito perigoso retornar para a morada antiga deles, ele resolveu ir para a região da Galiléia e fixou a morada de toda a família em Nazaré. Por conta desse fato, nosso Senhor Jesus Cristo ficou conhecido como Nazareno. E aqui a quinta curiosidade são os sonhos proféticos que São José teve na Bíblia. São José teve 4 sonhos proféticos narrados na Bíblia. Então, nós vamos a eles aqui. Já vai aí, você que está acompanhando, pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotações. A primeira passagem é Mateus, capítulo 21, versículo 19 ao 23. Vou pegar aqui, estou com o Evangelho, apenas os 4 livros do Evangelho aqui comigo.
Mateus capítulo 1, versículo 19 ao 23. Deixa eu só encontrar aqui. Essa é a narrativa quando foi pedido para que José abandonasse Maria. Vamos lá. José, seu marido, era justo. Já falamos sobre isso hoje, né? José era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco, Deus conosco. Amém? Esse foi o primeiro sonho profético de São José. E aí já vou passar aqui o segundo sonho profético que está lá na Bíblia. Livro de São Mateus, sempre no livro do Evangelho de São Mateus. Nós vamos agora para o capítulo 2. Capítulo 2, o versículo é o versículo 13 ao 15. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 15. A nova história é um novo êxodo. Esse é o título que está aqui na minha edição da Pastoral, da editora Paulus. O evangelho aqui são apenas os 4 evangelhos. Então, Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. A nova história é um novo êxodo. Depois que os magos partiram, então esse sonho já aconteceu após o nascimento de Jesus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém. Amém. Então você já anotou aí esse segundo sonho profético que está no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, versículo 13 ao 15. E permanecendo no capítulo 2, nós vamos ler o terceiro sonho profético de São José, que está nos versículos 19 ao 21.
versículos 19 ao 21, terceiro sonho profético de São José. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Então percebam a obediência de José nesses sonhos que ele teve durante sua vida. Toda vez que o anjo aparecia para ele em sonho, ele prontamente se levantava e cumpria aquilo que era designado para ele. Obediência, obediência. Veja como é importante quando somos obedientes a Deus, as coisas na nossa vida acontecem. E aí, o quarto e último sonho profético de São José está ainda no capítulo 2, agora dos versículos 22 ao 23. Versículos 22 e 23. Vamos lá. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, olha, nós já falamos sobre isso hoje, mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, como sucessor do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Que maravilha, que bênção. Tudo que nós estudamos, e o importante nisso tudo é, de fato, a obediência de São José. Primeiro, ele, através da sua justiça, ele iria abandonar a Maria, porque ela estava grávida antes do casamento. Então, ele iria abandoná-la porque ele sabia das punições que aconteciam naquela época nesse tipo de situação. Então o anjo veio a ele e disse que o filho vinha do Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo. Depois, em sonho, ele recebeu a ordem de fugir para o Egito e prontamente levantou-se e fugiu. E ao passar do tempo, ele retornou para Galiléia, para uma outra região da Judéia, foi para Galiléia, para a cidade de Nazaré, também após ser avisado em sonho que o rei Herodes já não estava mais vivo. Então é isso, gente. Essas são as curiosidades, um pouco da história de São José, um homem importantíssimo para a história do cristianismo, pois ele, assim como Maria, também disse sim à sua missão. Teve lá suas dúvidas, sim, mas quem não teria se encontrasse a sua noiva grávida antes do casamento? Quem não teria a dúvida que São José teve, né? Dando os pequenos recados, esse foi o nosso tema de hoje, todo voltado para São José,
mais uma vez. Amanhã procure uma capela dedicada ao nosso querido São José para acompanhar as celebrações, as missas que acontecerão no dia de amanhã. E dando perdão, um pequeno recadinho, nesse domingo a comunidade Santa Teresa d'Ávila, deixa eu só ler aqui um recado do nosso querido Lelando. Peço oração para a recuperação da saúde do meu pai, que está debilitado, e que Deus dê a sua reabilitação de saúde. Amém, Lelando. Estamos todos em oração para a reabilitação do seu pai. Sabemos que se abandonarmos a oração, as coisas não acontecem. Então, principalmente, mais do que nunca, que possamos nos unir em oração. E o recadinho é: a comunidade Santa Teresa d'Ávila está promovendo um almoço nesse final de semana, lá na Capela Santa Teresa d'Ávila, que fica lá pertinho da Rua Paraíba, em Piabetá. Deixa eu só encontrar aqui o cardápiozinho. O cardápio, ó, apenas R$15 a quentinha. Você vai lá, pode encomendar até amanhã. Pode entrar em contato lá com a secretaria da igreja no WhatsApp 2739-1488. Repetindo, 2739-1488. Ainda dá tempo de encomendar essa quentinha até amanhã. Cardápio é arroz, feijão, peixe frito ao escabeche. Ó, que chique, hein? Peixe frito ao escabeche e salada. Salada verde e pirão. Então, você que quer deixar o fogãozinho de folga nesse final de semana, encomenda sua quentinha até amanhã. E depois é só ir lá buscar essa quentinha lá na comunidade Santa Teresa d'Ávila, ali pertinho da Rua Paraíba, em Piabetá. Guaxupé, Rua Guaxupé, Rua Paraíba, ali você vai encontrar a comunidade. Dá essa força, as comunidades estão precisando muito de apoio financeiro nesse momento. Que todos vocês possam colaborar, amém? A gente vai ouvir aqui no finalzinho do programa uma música de São José, em homenagem, em honra a São José. Esse foi mais um programa Voz da São Sebastião. Retornamos quinta-feira que vem, mais ou menos às 18 horas. Daqui a pouquinho tem o programa aí da comunidade Shalom, Tempos de Paz. Continue acompanhando a programação da Web Rádio do Povo. Fiquem todos com Deus, graça e paz a todos vocês. Até semana que vem.